Evangelho de João, capítulo 5. Eu vou ler o verso 19, amém? Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo o quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos que, de uma forma muito misericordiosa, piedosa de Deus, ao redor de cada um de nós, existe uma realidade que é uma vida que é dada por Deus. Mas nós sabemos que existe uma proximidade muito grande daquilo que vem a ser o fôlego de vida e daquilo que realmente seja a vida. Há milhares e milhões de pessoas sobre a face da Terra em que elas ainda não entenderam o que é a vida e o que é o fôlego de vida. Quando nós vamos para a palavra do Senhor Jesus Cristo, nós começamos a ver que há uma atuação divina, poderosa, excelsa, sobre toda a humanidade desde a fundação do mundo. Então nós começamos a trazer a Escritura Sagrada, a Bíblia, como a orientação para a minha vida, e eu vou vendo o que sucedeu nas outras gerações e na evolução progressiva de um momento em que eu olho, bom, essa geração sofreu isso, e a seguinte sofreu isso, e a outra seguinte, ela sofreu isso. Então eu vou aprendendo que a Bíblia Sagrada é o registro de todos os acontecimentos que Deus julga ou julgou necessário, de Gênesis e Apocalipse, para que eu analise o que sucedeu sobre as primeiras gerações e as sequenciais delas. Então eu analiso e vejo, bom, o processo inicial é em Gênesis. Então eu vou lá, estou fazendo minhas escavações, estou fazendo minhas pesquisas, eu começo a olhar a temperatura das gerações que foram bem sucedidas e as que sequencialmente foram mal sucedidas. Eita Deus, aleluia. A palavra de Deus é muito importante você entender o que você está fazendo dentro da casa de Deus primeiro. O mais importante é entender o que eu estou fazendo dentro da casa de Deus. Eu olho e vejo claramente que nós somos incumbidos, todos nós, de guardar e preservar a verdade. Aleluia. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê que Deus está te dando uma incumbência. Bom, a menina está conosco hoje. E Deus está trabalhando na vida dela, do esposo dela, do filhinho dela. A incumbência da Milena é a salvação em paralelo. Mas ela precisa entender, diante de Deus, ela e o marido, que eles vão ser preservadores da verdade de Deus. Aleluia. E quando nós entendemos essa ciência, fica tudo muito mais fácil. O porquê que é importante preservar a verdade de Deus. Quando nós olhamos para os Escritos Sagrados, nós vemos um homem que se destacou muito, mas muito. E era um homem muito usado por Deus, e desde os primeiros tempos em que a sua mocidade, a sua mãe e toda a sua família lhe colocaram no caminho em que ele, na verdade, seria um dos maiores sacerdotes, como foi o profeta Samuel. Nós vemos que Samuel viveu longos e longos anos na presença de Deus, como um servo de Deus. Aleluia. Mas passado mais um tempo, em Israel se estabeleceu a teocracia, ou seja, o governo de Deus. As leis religiosas tinham força de leis políticas. Então, naquele momento, Samuel, o servo de Deus, se tornou um juiz. E de forma absoluta, ele governava Israel. E Israel começou a se levantar de uma forma muito gloriosa no governo de Samuel. Aleluia. Então nós vemos ali que aquela teocracia, ou seja, o governo de Deus invisível, aparecia, prometia, e Samuel teve várias e várias vitórias, considerando a comunhão da verdade de Deus com a vida dele. Aleluia. Israel crescia, florescia, eram muito abençoados, e de repente, o que acontece? Os filhos de Samuel precisaram, naturalmente, se encarregar de substituir o velho Samuel. Ele ficou velho e teria que passar então para os filhos a responsabilidade de governança de Israel. Eu quero dizer aos irmãos que quando nós olhamos para Joel e para Abias, os dois filhos de Samuel, nós vemos um exemplo muito grandioso para todos nós. Estava dando certo por anos e mais anos, 10, 15 anos, tudo certo com Samuel. Quando ele fez essa transição, ele passou então o governo para os filhos. Meu Deus. E aí então começou a derrocada. Mas por quê? Porque Samuel, em todo o tempo, ele viu que funcionava ele preservando a verdade de Deus. Aleluia. Ele viu que funcionava ele sendo fiel a Deus.
E não só funcionava para ele pessoalmente, mas funcionava para toda a nação. Os filhos não olharam com os olhos de temor, não olharam com os olhos de amor, gratidão, de respeito a Deus. Então começaram a governar logo após o pai. Aí vem Joel, começa a se enfiar em corrupção. Meu Deus. E começou então a menosprezar a Deus. E desde então começou a dar tudo errado, porque Joel e Abias, os filhos responsáveis na continuidade da preservação da verdade, não souberam, na verdade, governar e subestimavam a Deus. A nossa vida nos mostra bem claramente, quando nós estamos diante de Deus, nós vemos o sucesso da vida de Samuel e vemos a derrocada dos filhos de Samuel, porque resolveram subestimar de uma forma em que foram envergonhados logo nos 5 anos primeiros da governança e da liderança corrompida. Aí o povo de Israel, bom, esse resultado não queremos. Não queremos mais juiz, não queremos mais os filhos de Samuel. E aí então é que entra o pedido de uma monarquia, ou seja, eles se levantaram e pediram, naturalmente, por uma direção inicial de Deus, que Saul fosse o rei deles. Então eles substituíram a governança de um Deus que estava abençoando, que estava fazendo de Israel uma nação muito forte, e colocaram a confiança no homem. Eu quero dizer aos irmãos que é muito importante você compreender que a ciência de Deus ela é algo que é infalível. Aleluia. Deus pode ter várias ações sobre a sua vida, sobre a minha vida. Você deve entender que existe uma atuação de Deus permanente sobre a terra. Às vezes você esquece isso, tem certeza que esquece. Há uma atuação permanente de Deus sobre a terra. Porque não faz sentido você olhar para as coisas que estão ao seu redor e você vê que, bom, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi famílias estrangeiras, não foram outras etnias, mas quem foi? Só pode ser a explicação, só pode ter sido Deus. Aleluia. Então vendo que apareceu uma realidade na minha vida. E eu olho, por exemplo, para a irmã Flávia, para a irmã Kelly. Elas saíram de casa, trazidas pelo Espírito Santo. Aleluia. E elas adentraram, desceram e foram me ensinar sobre Deus. O que a Kelly, na verdade, está fazendo juntamente com a Flávia. A Kelly comprou, a Flávia comprou a verdade de Deus. Aleluia. Por um preço. E Kelly chega aqui, ela desce e vai vender a verdade. Aleluia. Nós dentro da casa de Deus, todos os dias nós compramos e vendemos a um preço. Ou seja, aquele comprou a verdade, vendeu a verdade para os meninos, vendeu para a Gabi, e eles agora estão com a verdade. Agora, o que vai acontecer é que nós temos que ter entendimento. Se eu comprei a verdade a um preço, eu devo vender a verdade pelo preço que ela é. Por mais que cause indisposição, por mais que os irmãos não aceitem a verdade comprada pelo poder do Espírito Santo, eu estou vendendo. A Flávia vendeu a verdade dela que ela comprou, a Kelly acabou de vender, a Kelly esteve aqui vendendo agora a verdade pela bondade. Ela está vendendo, ou seja, ela está trazendo para nós a transmissão daquela verdade, daquela intensidade, daquela profundidade. Bom, se é verdade, o que eu comprei, eu vou vender com um preço de verdade. E eu não vou me lançar na corrupção. O que acontece, irmãos, é que quando nós olhamos a palavra de Deus, nós devemos entender o que fazemos todos os dias. Um casal, um homem, uma mulher, uma criança, ele começa a comprar e vender desde novinho. Porque ele ouviu a verdade. Ele vai transmitir a verdade. Aleluia. Agora, se ele acredita mesmo naquela verdade, ele dá a devida intensidade e ele começa a respeitar aquela verdade. Glórias a Deus. Mas se ele comprou por um preço alto e vende por um preço insignificante, significa que ele não consegue ver o valor da compra da verdade. Quando nós olhamos dentro da casa de Deus, a comunicação fica muito fácil quando nós vemos os assuntos de Deus fluírem na nossa vida com muita facilidade. Então nós olhamos e vemos que cada um tem o direito de comprar a verdade como ela está escriturada. Mas possa ser que alguém olhe e não tenha esse valor à verdade. E quando nós olhamos então para a Escritura Sagrada, nós começamos a ver que cada geração vem
comprando a verdade. Aleluia. E depois vende a verdade. Mas há um preço. Muitas das vezes, na maioria das vezes, comprou por um valor alto ou comprou por um valor baixo e vende com nada. Então a próxima geração vai comprar aquilo que não vale nada. Meu Deus. E onde está a verdade? A verdade está na minha vida, está na tua vida. Se realmente você é um comprador e vendedor espiritual, entende que você pode ser uma esposa muito boa. Que você ouviu a verdade várias vezes. Comprou. Guardei no meu coração. E aí chega de manhã. Você vai vender a verdade para o seu marido. Você vende algo corruptível, algo que não agrada ao coração. Então comprou um preço alto, comprei na igreja. Ouviu o pastor pregando, ouviu o presbítero pregando, comprou. Entendeu a palavra? Entendi. E aí, vai vender a quanto? Chega de manhã. Meu Deus. Ouviu a verdade, vendeu a preço de nada. Meu Deus. Quando a Bíblia diz que conhecereis a verdade me libertará, é porque é necessário que nós olhemos e venhamos a entender. Bom, eu tenho a obrigatoriedade da transmissão da palavra sagrada. Então eu estou vendendo a palavra, mas não no sentido comercial, eu estou vendendo, eu estou transmitindo a palavra. E se eu transmito a palavra com a devida ênfase, com o devido cuidado, com o devido valor, eu estou vendendo, porque eu comprei no alto valor. Então eu vou vender ela no alto valor. E não importa se o irmão é irmã, coloca algum, sabe, empecilho. Como eu não consigo, eu não tenho condições, para mim é difícil, mas não, vou vender para você do jeito que eu comprei, a alto preço. Aleluia. Vou vender nesse preço para você. É o preço da verdade. Por quê? Com esse preço está certo. Aleluia. Você tem convicção? Tem convicção. Com Samuel deu certo, os filhos não deu certo. Eita, glória a Deus. Mas por que com Samuel deu certo, irmão Flávio? Ele vendeu com a verdade. E Samuel tinha intimidade com Deus, oriundo de uma fé fervorosíssima. Bom, mas os filhos? Bom, os filhos não deram certo, não. Primeiro que não souberam comprar, porque foram negligentes. E é muito importante você entender, dentro dessa dinâmica, que todos os dias você compra e vende. Todos os dias. Você compra porque ouve a palavra. E amanhã você tem a oportunidade de desembarcar e ver essa palavra comprada. Vou desembarcar essa palavra. Por quê? Aleluia. Eu comprei por um alto preço. Glórias a Eu Deus. sinto que essa palavra muda. Então eu vou levar essa palavra até o final. Até o final da minha morte. Glórias a Deus. Por quê? Porque eu sei que funciona. Aleluia. A alma de Deus. É Aleluia. nós entendemos o que nós estamos fazendo. Tem uma irmã aqui, vem outro irmão aqui, vem outro ali. Eu vim de fora, eu estou ouvindo o culto. O que eu estou fazendo? Estou preservando a verdade de Deus que é negociada desde a fundação do mundo. Eu estou falando nesse sentido para você entender que ao redor de cada um de nós existe um resultado. Mas por quê? Porque eu compro por um preço e vendo por outro. Não possa ser, irmão, que você compre por um alto preço e chega ali fora. A verdade que você ouviu, ela não vale nada. Então você vende para uma opção e você faz a vida de pecado. Por quê? Porque ela entrou por um preço alto e eu dei saída por um preço que não valia nada. Então eu entreguei ao pecado e aí eu volto e faço naturalmente uma pesquisa com Deus e falo, mas Deus, por que deu certo com Samuel e não deu certo com os filhos? E aí Deus vai me responder claramente na palavra. Samuel era um homem íntegro, era um homem sério, temente a Deus, orava a Deus, obedecia a Deus, sentia o peso das escrituras afogueadas na mão dele, não vacilava diante da santidade. Aleluia. E Deus honrava Samuel e honrava toda a nação. Glórias a Deus. Mas a vida espiritual tem tudo uma explicação muito clara. Bom, eu quero ser honrado, eu quero ser abençoado. Eu vou no início do projeto de Deus e vejo, bom, mas como é que se deu esse trabalho de Israel serem um povo tão abençoado? Então eu olho aqui, eu vejo os ensinos da igreja, o ensino da lei. Eles viveram um período maravilhoso, com Samuel ensinando sobre Deus e eles entendendo que precisavam obedecer a Deus e que tudo ia fluir magnificamente. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas eu também entendo Deus. que quando eles saíram e foram procurar um rei, as coisas começaram a desandar. Meu Deus. E daí para frente, nós temos visto o quê? A corrupção dominar. E as pessoas falam assim, mas por que Deus não faz? Por que Deus não realiza? Não, vamos voltar ao zero.
Quando nós olhamos a pessoa divina de Deus, nós vemos que cada geração tem a responsabilidade, a incumbência, tem a capacidade de transmitir esse evangelho como um evangelho sagrado, santo, verdadeiro, que realmente resolve. Mas outras pessoas transmitem um evangelho que não vale de nada. Mas por quê? Porque não tem verdade. Porque não tem renúncia. Porque não paga-se um preço consoante ao qual Samuel pagou. A palavra de Deus hoje lida, ela mostra bem claramente. O filho por si só mesmo não pode. O filho por si só mesmo não pode. Então o que Deus está dizendo? Olha, nem o filho pode ser independente de Deus. Aleluia. Nem Jesus pode ser independente de Deus. Por quê? Ele está dizendo, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai. Ou seja, Jesus Cristo, ele entende que ele é dependente eternamente de Deus. Ele não vai entrar em conflito com Deus, que é a fonte da vida. Mas se nós olharmos e vermos o que Jesus está dizendo, ele está dizendo o seguinte: nem eu nem ninguém pode ser independente de Deus. Aleluia. Aí eu entendo claramente Aleluia. que se eu estou vivendo na contramão de Deus, a minha situação é grave. Por quê? Não tem como as coisas darem certo. Se Jesus está dizendo, olha, nem eu mesmo posso ser independente de Deus. Deus, aleluia. Então eu olho e vejo, bom, se nem o Filho de Deus pode ser independente de Deus, quiçá Aleluia. um de nós. Mas agora é muito comum as pessoas desejarem ser e fazer o que querem. Aí depois elas perguntam o resultado: bom, mas eu ouvi a palavra do presbítero, ouvi a palavra do pastor. Ouviu? Ouvi. Vendeu a quanto? Então, já até esqueci, não sei nem a quanto foi vendido. Jesus Cristo, ele é claramente a pessoa maior negociador de todos os tempos. É o maior negociador. Ele nos ensina bem claramente que ele, por si mesmo, não pode fazer nada. Por quê? Então, eu tenho que receber do Pai. Aleluia. Aí ele vai até Deus, compra com Deus, negocia na outra ponta, vai e vende. Aleluia. Mas ele não vende mentira, ele vende verdade. Mas na casa de Deus, tentamos entender que nós temos um Deus perfeito para dar resultados todo dia na nossa vida. Aleluia. Aí aliás tem a oportunidade de comprar e de vender todo dia, o que ela faz? Ela compra a verdade de Deus e vende para os filhos, vende para o vizinho, vende para ela mesma. E vai negociando. Aleluia. Mas devemos entender, irmãos, que Deus está muito acima do que nós pensamos ou imaginamos. Glória a Deus. Deus não tem nenhum de nós por inocentes. E por que isso é importante você olhar e ver? Mas Deus não tem. Não, porque é verdade. Ela tem que ser negociada pelo preço que você comprou. Olha, eu olho para o presbítero. Eu vejo ele pregando. Eu vejo a renúncia dele. Ele não é mais um garoto. Ele comprou a verdade. Vai desembarcar a verdade no púlpito. Aleluia. Se realmente tem valor a verdade que ele vai desembarcar aqui, eu vou prestar atenção. Glória Vou guardar. a Deus. Glória a Eu vou Deus. vender. Aleluia. Mas eu não vender essa verdade, eu vou passar com a originalidade, a importância daquilo que me foi ensinado. Mas quando você não consegue entender a força das leis de Deus, é muito comum você fazer a pior negociação da sua vida. Porque você compra, e quando chega ali você desembarca a preço de quê? A preço de nada. Meu Deus. Quando é que você vai ter lucro espiritual? Quando é que Deus vai poder te abençoar? Então, coloquei a minha verdade a preço de sangue, a preço de derramamento de sangue. Meu Deus. Custou angústia, custou vitupério, vergonha pública. Fui chicoteado, Meu Deus. fui humilhado. E aí, colocou? Coloquei a verdade de Deus sobre todos os homens. Então quando você olha para Jesus, você fala assim: está vendendo? Está vendendo, está vendendo a verdade que Deus deu a ele. Glória a Deus. Preço de sangue, de angústia, de aflição. Aleluia. Aí eu olho para toda a historicidade. Então, sabe, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, morreu então. O sofrimento começou 9 horas da manhã. Oh, glória, glória, A glória. angústia de estar derramando sangue,
os pés e as mãos presas, aquela angústia das moscas em cima, a aflição de descer dali, já estava dando o horário da tarde, queria descer, mas não dava para descer, porque se mexe aqui, lá, dói tudo, e a mente, o coração. E o que ele fez? Ele comprou de Deus Aleluia. a verdade. E vendeu por preço uma verdade grande. Porque não é uma mentira, ele comprou. É necessário que você vá para a coisa. Então eu vou comprar. Comprou a verdade. Aleluia. Quando você está na casa de Deus, você tem que entender que é uma troca. Eu compro e vendo, eu compro e vendo. Quando você tem uma vida em que não se replica em nada com Jesus, significa, olha, eu compro com preço caro. Ouço as pregações acerca do sangue, acerca da crucificação, da aflição, da angústia, ouço tudo. Mas daí, eu vendo a preço nada. Meu Deus. Porque quando você transmite para alguém, você tem que transmitir como verdade. Você tem que transmitir como uma necessidade que eu tenho. Então, eu conheço a verdade, mas o que me liberta? Transmite essa verdade como uma verdade preciosa. Olha, se eu tivesse a maior de todas as covardias, eu ia chegar aqui, mas ó, vem do jeito que quiser, todo mundo está livre, isso aí são outros costumes, quem vem de short vem, quem vem de bermuda vem. Bom, eu nunca consegui encontrar a verdade, considerando esse conceito dos usos e costumes, eu nunca consegui. Se alguém fala para mim, você encontra Deus assim, de short, eu nunca consegui encontrar. Se você encontra, me convencer, eu vou fazer igual a você, eu vou andar do jeito que você anda. Porque quando eu olho alguma coisa dentro da casa de Deus, eu vejo a origem. Então, o que é isso aqui? Isso aqui tem uma origem. Eu vi um homem, um pastor conhecido, ele é antigo. E um certo homem na entrevista veio trazer uma camisa de futebol para ele. Era da Argentina. Ele olhou aquela camisa e falou: Fábio, isso aqui eu não quero não, meu amigo. Mas peraí, pastor, não dá para seus filhos, tá? Eu não quero isso aqui. Meus filhos não usam isso. Então aquele homem sustenta aqui, bom, eu sustento a verdade, isso aí é a raiz. Eu tenho que olhar a raiz. O problema todo é que quando o pastor olhou a raiz, não, eu não vou entrar em comentário, mas eu sei o que tem por trás disso. Espiritualmente você tem que entender, você compra a verdade. E quando você vender a verdade, você tem que vender com o peso da verdade. Aí você vai lá, aí se junta com o profano, e a verdade tão elevada, você vende a preço de nada. Meu Deus. E por que isso acontece, irmãos? Porque quando nós vamos na casa de Deus, nós vamos ouvir a palavra de Deus, vamos dizer, não, o filho brasileiro não pode fazer coisa alguma, não posso fazer por quê? Eu dependo de Deus. Aleluia. Eu dependo de Deus por quê? Porque tudo que eu faço é baseado na verdade do meu Pai. Então eu replico a verdade do meu Pai, eu até passo por morte de cruz, fui humilhado, mas é na verdade, então pelo preço que eu vendo. Se eu tiver que ser crucificado em ser, se eu tiver que ser maltratado, mas aí, não importa, que aqui se preserva a verdade. Porque é pela verdade que você sabe aqui, é vitorioso, não é pela corrupção, é pela verdade. Mas você compra a verdade. Ouviu a palavra? Aleluia. Ouviu a escritura dizendo bem claramente: outras gerações compraram a verdade e foram bem-sucedidos. Mas essa e as outras? Jesus então se indignou com as outras gerações. Ele disse: uma geração incrédula e perversa me pede sinal. Porque Senhor, uma geração perversa e incrédula está me pedindo sinal. Deus. Ele diz: então, nenhum sinal será dado a essa geração incrédula e perversa. Sinal do profeta Jonas. Que ele entende. Você tem que se arrepender. Aleluia. Se arrepender e entender que a verdade, ela tem um preço muito caro. Aleluia. E quando nós fazemos uso da verdade de Deus, Glória. nós precisamos entender coisas que é impossível ser independente de Deus. O que Jesus falou? Menina, Gustavo, é impossível ser independente de Deus. Aleluia. Então, por quê? Porque você vai promover aquilo que não é a verdade. Então é impossível, é impossível. Então quando Jesus me fala isso, eu começo a ver que Jesus vendia, ou seja, ele entregava a verdade a todos os homens. Mas ele entregava uma verdade em que certa ocasião Pedro mesmo foi incomodado com Jesus. Então, dura essa palavra de ouvir. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, uma parte deles já foi embora, você também não quer ir embora? Não, Senhor. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Glória. Os outros foram embora. E tem muita gente dentro da
casa de Deus, que ela não entende, ó, vou ouvir a verdade. Amanhã eu sou esculhambado de novo e vou trocar a verdade que a irmã Marcela me deu, que a irmã Rosângela, que a irmã Kéria, que o presbítero. Amanhã você fala assim, pego e faço o que eu quero. Meu Deus. Mas peraí, a irmã Marcela falou, a Flávia falou. Então, vou fazer o que eu quero e acabou. Aí Deus olha e vê o preço da sua negociação. Meu Deus. A negociação, irmãos, ela traz lucro. Quando nós olhamos para Deus, nós temos uma pessoa perfeita. Aleluia. Eu não acho que Deus é uma pessoa perfeita. Eu tenho certeza que Deus já provei muitas, é muito bom uma pessoa perfeita. Eu não estou falando por poesia, nem por filosofia, e nem por machismo humano. Deus é uma pessoa extraordinária. Agora, o que ele exige? Compra e vende todo dia. Por quê? Eu te pago todo dia. Você compra e vende. Pedro hoje comprou, não sei se comprou, se teve lá, Pedro lá hoje. Então Pedro foi lá e comprou. O que aqui é a Flávia vender. Pedro vai levar a compra que fez hoje. Mas não faz sentido Pedro vender o que ele pegou hoje com Deus a preço de nada. Isso é o que mais acontece. Você observa na casa de Deus, irmãos, que nós temos um Deus que tem uma ciência de forma muito, mas muito, muito precisa. Jesus Cristo compra a ciência de Deus. E aí ele vende a ciência de Deus, irmão. Ele vai vender. Então, ontem eu orei com meu pai. Meu pai falou muitas coisas. E eu vou vender hoje a ciência de Deus. Aleluia. Ele chega de manhã, vê o preço que é. Alguém diz para ele: você não é o filho de Deus. O que você está falando? Você está querendo me persuadir? Está querendo me declinar? Eu sou filho de Deus. Mas vão te matar. Não importa, eu sou filho de Deus e pronto. Aleluia. Mas eles vão te matar, não importa. A verdade é que tem sustentado a dizer: eu sou filho de Deus e ponto final. Então, quando você está na casa de Deus, você tem que começar a sustentar alguma coisa que você compra e vai vender. E é por isso que vocês veem a minha chateação. O pastor está falando sobre unha pintada, roupa curta. Eu comprei uma verdade. Aleluia. Eu não vou vender para colher irmão nenhum, nem irmã nenhuma. Sabe que da pelada, sabe que é onde? Mas na verdade que eu comprei por um preço. Glórias a Deus. O problema é da irmã. Aleluia. Se o irmão quer andar todo ruim de bermuda, como um mundano, não, eu comprei uma verdade por um preço. E vou ser sincero, não consigo chegar a ver essa verdade ser negociada com poder e glória se não tiver a devida santidade. Eu não vejo. Bom, se alguém acha Deus dessa maneira, acho. Eu não acho. Se você conseguir achar Deus desse jeito, me mostra que eu vou me converter aos teus ensinamentos. Mas quando eu ando assim, assado, eu quero ver você achar Deus, porque eu já achei várias vezes. Glórias a Deus. E do outro jeito, então, eu fui um dia reprovo também diante de Deus. Eu andava com camisinha de momento forte. Andava só de calça jeans. Todo mundo da igreja vestido de terra gravata. E eu era um mundaninho com 22 anos dentro da igreja. Eles tinham sinais de Deus, bênçãos de Deus. As moças jovens tinham autoridade de Deus. E eu comprava a verdade que elas compravam. Aleluia. Mas eu vendia a verdade que eu comprava a preço de nada, porque eu era desobediente. Durante muito tempo, Aleluia. eu fui um péssimo negociador dentro da casa de Deus. A partir do momento que eu comecei a ver, essas moças, elas vêm para o culto, vêm para a consagração, vêm para a oração, vêm para a vigília. Aleluia. Elas ouvem a verdade. E quando se Deus imagina, elas usavam uns vestidos na época que acho que tinham umas 300 pregas. Elas diziam uma para as outras: então, hoje tinha um trabalho tremendo de passar meu vestido. O vestido era todo frisadinho e elas traziam o vestido para a consagração. Chegaram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Tinha autoridade sobre demônios, falavam como se fosse um homem pregando, cheio do Espírito. Aleluia. E elas não titubeavam no meio das irmãs que eram mais fracas, das irmãs que insistiam uma ou outra, que não tinha isso. Acabou que parecia uma de unha pintada, não sei de onde. Elas olhavam, mas não é para repudiar a pessoa. Ué, você sabe a origem disso? Acabou que parecia uma com o cabelo todo extrovertido no mundo. Estou falando de uso e costumes. Estou falando para você ver a origem. Conversa com a irmã Flávia e vê a origem da verdade que a mãe dela sustentava.
A origem é a verdade. Então nós estamos aqui para perder tempo. Aleluia. Glórias a Deus. O irmão Osmar precisa ser bem sucedido, o irmão Osmar precisa ser bem sucedido. Bom, o que você tem que fazer aqui? Então, eu vim transmitir a preservação da verdade que dá resultado. Aleluia. Glórias a Deus. Então eu tenho consciência do seguinte, que Deus é uma pessoa que Ele me faz ver que Jesus Cristo transmitiu a verdade a um preço de ser morto na cruz. Oh, aleluia. Agora eu venho aqui, Aleluia. vou transmitir a verdade. Aleluia. Chego ali, vejo o irmão, a irmã. O que você fez com a verdade? Botei no lixo. É. O que você fez? Botei no lixo. Permita que Deus pregou, o pastor já pregou, pensa uma coisa, fazer o que eu quero. Esse negócio de religião, esse negócio da minha mãe, do meu tio, do meu avô, não tem religião. Quando nós olhamos para Deus, nós precisamos ver, irmãos, a perfeição de Deus, a glória, a graça de Deus. Aleluia. O livro de Provérbios, Glórias a Deus. vamos abrir lá em nome de Jesus, capítulo 23, o verso 23, diz assim, Provérbios, depois dos Salmos aí, por favor. Salmos, Provérbios. Amém? Capítulo 23. 23 diz assim: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Comprei a verdade. Não importa o que minha mãe pense. Não importa o que meu pai pense. Não importa o que meu filho pense. Eu comprei a verdade e vou sustentar. Aleluia. Eu estou vivendo um momento. Vendi a verdade para meu filho. E preguei a verdade. Se ele vai vender a verdade a preço de nada, é problema dele. Glória. Eu estou pregando a verdade, vou falar assim, Deus, eu me esforcei para pregar a verdade para a Gabi e o Pedro. Aleluia. Para que o Pedro e a Gabi possam divulgar a verdade para outras gerações e as gerações possam ser vitoriosas. Mas como vão ser vitoriosas? Preservando a verdade que é em Cristo. Aleluia. Então eu olho de manhã, olho para minha esposa. Então, ninguém está vendo a igreja, está você e sua esposa. O presbítero pregou. Você viu o que ele falou? De manhã cedo você já começa a disparar como se a verdade ouvida no dia anterior, no domingo, na segunda, não vale mais nada. Eita Deus, é. O que você fez com a verdade? Por favor, preste atenção aqui. O que acontece? A verdade é que você tem que olhar, e se isso é verdade, vai ter resultado na sua vida. Eu não acho que Deus vai te abençoar, eu não acho que Deus vai te curar, eu não acho que Deus vai desembaraçar a tua vida, eu não acho que a sua vida vai melhorar. Eu tenho certeza. Aleluia. Glória. Por que não vai? Tem a verdade para você, você negocia a preço de nada. Meu Deus. Recebi essa verdade. Aleluia. Nos dias de hoje. Porque eu me esforço. Eu tenho que ser igual ao Salvador. Ele falou que ia receber morte e cruz. Mas peraí. Eu vou receber morte e cruz e acabou. É. Vou ser pendurado, vou ser pendurado. Não, Pedro. Para trás de mim, Satanás. É. As coisas de Deus, quem sabe, é o próprio Espírito de Deus. Então, na casa de Deus, você tem que estar resolvido de uma forma gloriosa, a entender. O que a Gabi faz desde novinha? E o Pedro? Aprender a comprar e vender. Estão ouvindo a palavra? É. Agora, na hora que a Gabi vende, eu não sei qual o preço que ela vende a verdade. Eu não sei qual o preço que o Pedro vende a verdade. Mas o que te ensina isso? É preciso que eu entenda que a verdade de Deus é inegociável. Aleluia. De forma que eu não tenho que dar um jeitinho, pastor. Pega menos, porque senão a irmã vai embora. E se a irmã deixar de dar o dízimo, vai ficar mais apertada. Aí Deus me fala, pega a verdade. Aleluia. Mas o que é? Prega a verdade. Glórias a Deus. Por quê? Mas o irmão está doendo, o problema do irmão. É. Eu não fui chamado para fazer a vontade de irmão nenhum. Eu fui chamado para pregar a verdade. Eu tenho que preservar a verdade. Se o irmão não dá valor à verdade, faz o que ele quer, o problema é dele, irmão. Mas eu vou me salvar. E quando eu olhar para a minha salvação, então, você não vai embarcar junto com o presbítero, eu não vou. Eu não sei o dia que o presbítero vai, nem sei o dia. É. O que você faz? Eu me dou bem com o presbítero. Mas fala, presbítero, prega a verdade. Aleluia. Porque a negociação final que vai cair na tua conta é acerca da preservação da verdade. Porque eu vi Israel indo embora, indo para a bancarrota. Vi algum irmão que era amigo meu, ia para mim para o monte, orava. Aconteceu com aquele irmão, então, foi embora.
Mas ele não ouviu a verdade, ouviu. É uma pena, ele vendeu a verdade, né? Vendeu. Jesus. A um preço muito barato. Entregou a verdade como se não fosse nada. É 1 milhão de vezes melhor você se indispor. Você se indispor com um irmão, com uma irmã e pregar a verdade do que você se tornar inimigo de Deus. Oh, meu Deus. Os filhos de Samuel, Joel e Abias, se tornaram inimigos de Deus. Em pouco tempo, Meu Deus. mediante a adulteração da palavra, mediante a se inclinar para a vontade do homem, Deus fala, deixa só mais um ano, meu amor. Por quê? Não quero que prospere a vida dos filhos de Samuel sobre Israel. Na sua vida humana, temporal, você deve entender o seguinte: pastor, eu estou aqui hoje, quero entender. Todos os dias existe compra e venda espiritual. Aleluia. A Flávia já comprou, acho que essa semana, já está vendendo ali, agora já está comprando aqui de novo. Por que eu estou dizendo que ela está comprando? Porque ela está ouvindo. Se ela realmente tem a palavra, ela está comprando. Aleluia. E quando ela chega lá fora, a Flávia vai vender, você vai transmitir a palavra. Aleluia. Para ninguém sair daqui pensando que eu comprar e vender dinheiro, por favor, não. É transmitir. A irmã Ana comprando a palavra está aqui hoje. Aleluia. Vai vender quando chegar em casa. E tem que vender um preço caro. Porque comprou caro. Agora, se vender barato, vai dizer: ah, mas tu pegou uma palavra lá, eu já conhecia. Ela já diminuiu o valor. Mas quando você conhece Deus sobre verdade, você fala assim: então, você consegue entender a verdade de Deus? Então Deus abriu a minha mente. Eu consigo entender a verdade maiormente hoje do que antes. Sabe por quê? Aleluia. Porque todos os dias eu oro a Deus. Mas você olha entendendo. Então o Espírito Santo de Deus tem me dado muito entendimento. Quando eu olho para dentro de mim, eu me vejo vazio. Está vazio, pastor? Estou. Por quê? Eu já estudei, já consagrei, já fui para a oração. Enchi, fui comprar, né? Comprei lá no Reino de Deus. Comprei. Aleluia. Comprei aonde tem a vida. Comprei de Deus. Oh, glória. Orei a Deus. Pedi pelas minhas facilidades, pedi pela igreja, pedi para Deus fortalecer as irmãs. Comprei, saí lá cheio. Saí cheio. Glória a Deus. Você acha que Deus vai fazer a obra da vida do presbítero? O presbítero se mantendo na verdade, Aleluia. olhando cada parágrafo como verdade, sentindo o afogamento do Espírito como verdade, Aleluia. dia a dia entendendo. Essa aqui eu não consegui, essa aqui eu não entendi. E essa? Essa aqui eu estou estudando. Vou até falar com outro irmão ali, vou ver outro ensino. O presbítero está comprando a verdade. Eu não acho que ele vai ser vitorioso, eu não acho. Eu tenho certeza absoluta que vai voar. Aleluia. Porque comprou a verdade, dá muito ao preço da verdade. E não importa se tem Corinthians, se tem Botafogo, se tem Flamengo, não importa isso. Isso é como nada. Aquele homem recebeu aquela camisa e disse: isso aqui é como nada. Não quero isso nem para mim, nem para minha mãe, nem para meus filhos. Toma. Não, mas pastor, é uma grosseria. Eu não quero isso, eu não quero isso, Flávio. Eu não quero isso. Se você chegar e der um choque na bermuda, eu vou falar: amigo, com toda sinceridade, eu não uso isso. Pode levar, mas não tem uso e costume. Você usa, são 40 anos que eu não uso isso. Mas por que você não usa? Eu tenho Deus. Aleluia. Compromisso com Deus. Glória Então a às vezes Deus. aparece para mim. Nunca apareceu de bermuda nem de short. Nunca. Como é que ele aparece? Aparece com uma túnica branca. Aleluia. Parece santo. Glória. Separado. Glória. Então, Aleluia. eu entendo claramente o silêncio do meu Deus. O que Aleluia. agrada, o que não agrada. Mas o irmão, o problema é do irmão, amigo. Eu não vou, a catraca de Deus abre uma vez, entra, pastor. Deus vai fazer a leitura, é só esse, passa ou não passa. Deus. Mas o irmão, o problema é dele, já ouviu a palavra, se ele quer andar igual o homem mundano, anda. Eu não vou entrar com ele dentro do reino. Quando Deus puxa aí a ficha desse pastor aí, puxa ele. Vamos ver o que nós temos a ele, o que ele, na verdade, sustentou diante do meu reino. Meu Deus. E você deve entender que aqui está tudo claro. Ou você compra a verdade de Deus e vende por um preço real, verdadeiro, ou você nunca vai ter nada. Mas por quê? Comprei uma informação gloriosa. Aleluia. A preço de sangue, a preço de angústia, Glória a a preço de Deus. pé. Aleluia.
Aleluia. É rico, se fez pobre. Fez sinais de prodígio, andou pelo mar, sobre o mar. Multiplicou os pães e os peixes. Aleluia. Me tirou do hospital, me tirou da cadeia, me tirou do hospital. E aí? Eu vou na esquina ali e vendo a preço de um baseado, a preço de uma prostituição. Deus olha para você e fala assim: por que está reclamando, bem? Por que vocês se queixam tanto? Não deveríamos se queixar. Por que se queixa? Compramos a verdade e vendemos a preço de nada. Eu não sei se você sabe. Quando você compra alguma coisa, você tem que ter lucratividade. Comprei por 100 e vendo por 200, ganhei 100%. Por que você ganhou? Porque compra. Você tem que saber comprar bem para vender bem. Espiritualmente, Deus está dando para você o caminho da verdade. E quando você chegar em casa, você olha com outros olhos o seu marido, o seu filho, Aleluia. o seu esposo, para os parentes. Por quê? Então, eu não tinha filho, era estéril. Eu olho para a Miliana e vejo que a Miliana foi abençoada junto com o Gustavo. Eu conheço uma moça que já gastou 100, 150 mil para ficar grávida e não fica anos. Quanto ela gastou? 150 mil. Agora vai. Opa! E aí, não pego gravidez de jeito nenhum. Deus fez de você uma pessoa abençoada. Se você fizer uma pesquisa, quantas mulheres não engravidam? Centenas de mulheres não ficam boas dessa situação. Já é antigo isso, desde a época de menino. Deus é uma pessoa muito boa. Ele tem que você sair daqui com o entendimento de que o que está errado com você é você comprar e vender. Você tem entendimento? Bom, eu vou ficar tomando na cabeça até quando? Você acha que eu vou trocar? Aleluia. Você acha que eu vou trocar o meu relacionamento pregando que convém ao homem, porque ele quer ouvir palavra de bênção, de vitória, e ficar contra essa pessoa? Irmãos, hoje essa palavra ela tem o cunho de fazer você entender. Você não precisa estar diante do pastor, você não precisa estar diante da igreja. Teu compromisso é 24 horas preservar a verdade de Deus, para que você tenha a imunidade. O diabo olhar e falar: aquela ali eu não posso mexer não. Por quê? Porque a mulher está coberta de Deus. Ela defende a verdade, ela tem compromisso com a verdade. Aí você vai para casa e você fala: bom, por que está certo aquele irmão na minha vida? Não, irmão, eu tenho muitos exemplos de coisas que dão certo. Eu não tenho nada de mim, irmão. Eu recebo de fora. Aleluia. Coloca na sua cabeça quando você for para casa, vocês mais jovens, você não tem nada. Mas de onde eu recebo? Você recebe de fora. Glória a Deus. Se você não buscar fora, você não tem nada. Quantas horas tiver que buscar fora, eu olho como uma necessidade comum. Então busca a Deus fora e faz da tua vida a verdade como Jesus Cristo fez. Se você não está bem, está em pecado, confessa, olha Deus, você está em pecado. Olha Deus, eu sinto que eu não sou fiel. Não tenta embrulhar pé com cabeça com ele, porque todos, inclusive o que eu vi ungido, tentou embrulhar cabeça com pé e dizer: embrulha, manda que ele vai pegar. E fala: não é assim. Sai daqui confiante do seguinte: estou ficando velho, minha imunidade está mais baixa. Hoje de manhã eu amanheci com febre, mas de manhã eu falei: não, dá para sustentar a verdade, dá. Aleluia. Bota na sua cabeça o seguinte: quanto mais você, jovem, acertar, ser fiel a Deus, mais um detalhezinho, mais você vai ser abençoado. Que é a transmissão da minha reputação e da reputação de Deus. Estou vendendo. Quando você vende, você tem que vender com a certeza que não há nenhuma corrupção. Deus quer abençoar todos nós. Aleluia. Jesus desceu até o inferno e pegou as chaves. As chaves da minha caixa craniana, meus neurônios. Cada neurônio meu não pode ser acessado por homem algum. E é bem verdade que existem alguns que estejam infectados, outros desativados, outros molestados. Existem. Só que eu tenho bilhões de neurônios. Quem é que pode mexer? Ninguém, só o rei. Aleluia. Então quando eu estou com os meus neurônios infectados, você fala: mas olha, porque eu vou ficar bom. Glória a Deus. Estou sendo bombardeado. E aí? Os neurônios vão ganhando outra saúde, outra convicção. E aí quando eu estiver aqui, ali sentado, eu vejo o presbítero pregando,
me dá alegria. E eu vou torcendo, sustenta essa verdade. Até o último dia da sua vida. Não importa, sustenta essa verdade. Por quê? Porque eu sei que vai dar tudo certo para qualquer um, para qualquer irmão. E por que tem essa moléstia agora? O que você tem, irmão? Meio assim. E você, irmã? Pastor, aí. Deus está querendo dizer para você, olha, muda a chave e entende isso. Na sua casa, no seu trabalho, na vida conjugal, sustentar a verdade é o que Jesus fez, nos ensinou a vida toda. Deus nos louve.